Parabéns pela escolha de permanecer aqui assistindo ao programa Café com Direito. Hoje o tema política. E doutor Sérgio Almeida estava aqui já nos bastidores querendo antecipar e falar sobre a reforma política. De calma, porque todo mundo quer saber exatamente o que pode acontecer com essas duas PECs que tem aí. Essa questão dessa mudança realmente, né, do distritão, como é que vai ficar isso? Essa mudança que estão tentando, ou que está aí para ser votado, o que é que tem de bom, o que é que muda? Do jeito que está, resolve ou não resolve? A bola está contigo. Bom, numa frase bem objetiva e curta, as duas PECs que estão aí, eu não acredito que elas vão atender à real necessidade. Dentro da questão da reforma política, é importante destacar que encontrar uma solução e uma fórmula que vá atender, que vá ser consenso entre partidos, lideranças, cientistas políticos, apaixonados pela política e tal, encontrar uma decisão que vá agradar todas essas torcidas que têm aí, que estão participando do processo, será muito difícil. Eu não acredito nisso. Mas eu acredito que a gente vai conseguir alguma coisa, algum avanço que precisa ser dado, mas já é um dos temas que eu acho que a gente já... O próprio Congresso, ele já trabalhou numa hora errada. Esse Congresso que aí está ficou devendo isso a essa sociedade, moralmente, legislativamente. Isso era um tema que, se você voltar desde a época do mensalão, nós estamos em 2003 e tudo e tal, isso aí foi um tema que foi se levando e não... Coisas muito discretas, muito pontuais, e você tocou, para mim, um grande X da questão, que eu acho que é o que está em torno disso aí, que é a questão da reforma política, é a questão do financiamento das campanhas. Esse é que é o grande ponto, né, que precisa ser enfrentado com responsabilidade, muita serenidade. A gente vê envolvimento de empresas, disso e daquilo, aí não pode ter financiamento privado, aí o outro diz, não, só quero o público, mas aí o público e tal. A gente precisa ter uma cabeça muito fria, muito serena, e eu acredito que é a hora do campo jurídico, as pessoas que atuam na área jurídica, o pessoal, os advogados eleitoralistas, eles poderem dar essa contribuição para o debate, tá? Porque quando você olha, né, o financiamento público, por exemplo, né, o que é que ele vai acarretar? Bom, novamente, e mais forte agora, totalmente público, a conta vai cair só para o contribuinte. E eu, como pagador de impostos, acredito que você, toda a equipe que está aqui, e os nossos espectadores, a gente não pode achar muito justo a gente pagar essa conta sozinho, né? Uhum. E aí você faz, então vamos fazer o privado. Aí você faz, mas o privado já deu o que deu. E tal, e tem isso tem e tal. Tem uma cobrança direta. Aí né? A gente faz, e aí a gente precisa ter um debate, inclusive responsável do ponto de vista jurídico, né? De dizer, se encontrar, não, a pessoa física ela pode, eu já escutei isso, ela pode fazer a doação, uma empresa não pode. Eu digo, olha, eu acho que o interesse, o empresário como um pagador de impostos, ele tem o mesmo direito que um cidadão tem. E a gente precisa, portanto, tirar um pouco, né, a nossa hipocrisia na análise do objeto disso, de achar que muitas vezes só quem está atrás de benefícios do poder público ou só atrás dos benefícios seriam as empresas, quando na verdade o que está na raiz de tudo, a raiz de todo o problema, é o indivíduo. Vai estar no eleitor, naquele cidadão, quando vai estar comigo, vai estar com você, Sheila, vai estar com cada um que está nos assistindo aqui agora, quando for a urna e que posição a gente vai adotar no processo eleitoral. Então, por isso, assim, e aí dentro daquela visão aristotélica, se a gente acredita que a política é a arte de fazer o bem, né? E que... Eu sou sonhadora, por isso que eu sou apaixonada. Também sou, mas assim, se a gente acredita nisso, é possível se fazer a política que a gente quer, sim, né? E aí isso se é omitido, né? Todo esse arrecadação de dinheiro e tal, Somos que a gente vê, todas as malas e caixas de dinheiro, isso aí no fundo tinha um grande destino, né? Que seria justamente a compra de votos e que pelo que a gente está vendo aí já atingiu
80% dos partidos, dos que já estão presentes, os que já existem, né? Então é quase uma universalidade dos partidos, portanto a nossa crise também é uma crise de identidade dos partidos, né? E é uma crise de democracia. Claro. Né? Porque quando você começa a olhar todo o ciclo, né? O Isso nos sistema preocupa, precisa ser, exatamente. porque dá uma fragilizada e aí a gente pode estar abrindo espaço para uma ala conservadora e que pode causar grandes prejuízos, né, ao nosso processo de grande luta de democrático, processo democrático. Isso. E isso é a grande, eu acho que a gente não pode esquecer e não pode deixar, porque fragiliza a democracia e aí uma ditadura pode vir, né? Eu não digo tanto assim a ditadura. Não, né? Mas assim, a forma de expressão que eu tenho que dizer, mas fica um regime autocrático, né? E fica aquilo ali. Dentro dessas questões que estão sendo colocadas na atual reforma política, eu simpatizo muito, tá? E eu defendo uma amplitude maior que pudesse existir para o tempo de redes sociais, das plataformas e tal, e inclusive que houvesse a diminuição, supressão até do próprio horário eleitoral. Isso reduziria a necessidade de investimento. Eu me preocupo quando eu debato o assunto, de encontrar formas claro, que você possa deixar uma questão viável de se fazer uma boa campanha, uma boa política. Né? E aí, e nas redes sociais, o protagonista é justamente o cidadão. Né? Então, por mais que o político esteja lá, aí vai ter uma necessidade de saber se comunicar. Né? Então, assim, essa história, cada vez mais as pessoas individual, estão... né? Isso. As pessoas estão acreditando menos em propaganda e a gente acredita muito mais naquilo que elas estão ouvindo de outras pessoas. A gente está voltando àquela época a boa propaganda é o boca a boca. Né? E aí a gente tem os influenciadores que estão presentes nas redes digitais e tal. Então, eu simpatizo muito com isso. Acredito que é uma nova vertente que a gente pode ir. Agora, nós vamos ter que enfrentar essa questão do financiamento. Entre outras questões. Até porque o financiamento, como está posto aí na PEC, ele vai prejudicar muito os partidos pequenos. Isso, que é a forma de distribuição. E você vê, nesse caso, que muitos desses... Então, como fazer isso? Se a democracia ela requer uma pluralidade. Exatamente. Para daqui a pouco... Eu sei que a gente tem... Alguns acham que nós temos muitos partidos, e eu respeito, até acho que temos muitos mesmo. Mas o que a gente precisa, e o que a gente está precisando, é de participação. A gente precisa botar pessoas para falarem de política, para entenderem democracia, para pensar e participar. A democracia ela requer, sobretudo, participação. E dentro desse conceito, eu defenderia que a gente pudesse fazer uma emenda e possibilidade até das candidaturas avulsas. Como seria esse critério, amadurecer isso? Porque uma vez que as instituições partidárias hoje são justamente aquelas que estão mais desacreditadas. Pois é, a preocupação. Como é que você vai enfrentar um processo eleitoral? Você vai obrigar um cidadão a estar afiliado. Quer dizer, a pessoa procura um partido hoje, por quê? Porque a filiação partidária ela virou uma mera exigência burocrática para poder concorrer. Quer dizer, até que ponto a gente não pode amadurecer e avançar? Até pela legenda ele pode ou não pode entrar, né? Nos países aonde existe a possibilidade, eu não falo aqui de acabar com partidos, eu falo da possibilidade de permitir que as pessoas que não queiram estar vinculadas a um partido poderem ser candidatos. No mundo onde isso existe, isso não ocorreu problema. Agora, considero também o que tinha de pior solução, o que você colocou aí, que era o distritão. A gente ia fazer um modelo dos piores que nós poderíamos ter encontrado. Né? Estão na fase de negociação. Isso. O que a gente sabe é que eles vão fazer a toque de caixa, eles precisam por conta do prazo para que na próxima eleição se adequem à realidade da próxima eleição, que é assim que vai valer. Né? Então, diante disso, eu sei que é uma caixinha de Pandora ali, né? A gente não sabe realmente o que vai sair. Mas dá para se ter uma previsão? Olha, Sheila, o que é que eu acho que pode acontecer no jogo lá de Brasília, né? Mas alguém nem sabe se vai ter presidente ainda, como vai ser aí. No jogo de Brasília, assim, pode acontecer. Há alguns que estão defendendo ficar nesse rame-rame para deixar as coisas como estão. Ou seja, não mudar nada. Tem uma corrente lá que defende isso.
Outros, e aí está a tentativa, que é o jogo justamente, que eu acredito que, para o momento, que é a história de colocar a cláusula de barreira, né, e se acabar com coligação. Então, assim, isso aí seria para lhe dizer isso hoje, aqui, esse é o desenho que a gente tem que estar caminhando, e estão estudando novas formas, estão tentando achar. Acho que essa semana aí saiu um jornal de grande circulação, eu achei um absurdo, mas saiu a possibilidade que estavam estudando de se permitir, né, a legalização de casas de bingos com arrecadação para a questão política. Quer dizer, meu Deus! Saiu, foi essa semana. Quer dizer, você veja que ali a turma está acuada, né, tá no desespero, e aí aparece cada um com sua ideia brilhante, né, de querer solucionar isso. Então é assim, você veja que aí, correndo contra o tempo, a sociedade precisa estar muito atenta, e é outra questão que a classe política, que eu digo a classe política mais tradicional, precisa entender, é que precisa estar antenado e entendendo bem isso. Muitas das dificuldades aí do atual governo Temer na presidência vem daí. Muitas vezes ainda vem de um modelo lento e arcaico de se comunicar e de entender. Porque hoje em dia as percepções das pessoas nas redes sociais, elas já estão dizendo, quer dizer, o que vai ser dito nos jornais logo mais à noite, inverteu-se, nós invertemos o polo. Então a imprensa agora ela reproduz aquilo que está nas redes sociais. E a classe política está faltando justamente que ela deveria mais estar atenta, que era saber ouvir. Saber ouvir e interpretar o que está sendo dito. Porque está tudo ali. Está tudo posto no Twitter, está no Instagram, está no Facebook, está nas redes sociais, estão nos blogs. É uma questão de saber analisar aquilo ali e ali está muito claro aquilo que a sociedade está querendo. Agora, falar do que a sociedade está querendo. Nós estamos sem líderes. É verdade. Estamos precisando. Não é aquela história que eu acho que a gente ficou muito na ideia do paternalismo e de achar que tem alguém que vai nos salvar, o salvador. Mas realmente, você falou um tema que é interessante, que são os influenciadores digitais. São pessoas que você, a princípio, você confia e ele ali dá a opinião dele, você, por confiar, você replica a opinião dele, quando menos espera, você está criando até uma verdade aí, né? Dentro de tão seguro, verdade, de tão confiante que você é, e aí você acaba reproduzindo realmente isso. Aí eu lhe digo, é porque eu não estou conseguindo alcançar, ou já tem pessoas, já temos mentes aí aparecendo como grandes nomes em que a gente possa realmente confiar? Novamente, uma excelente colocação aí que você fez. Pergunta o seguinte, e novamente eu retorno à história para lhe dizer assim, é um traço do nosso processo de colonização, do nosso Brasil Império ainda, a gente atrelar, que achar que aquilo que o Estado, que um soberano, que um grande líder tem que nos prover. Né? Então a gente tem dentro desse comportamento do brasileiro, de uma maneira geral, essa história de quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Na prática, o brasileiro, ele gosta muito de esperar. Ele encosta. Assim, de encontrar quem é aquele que vai resolver os meus problemas, entendeu? Quando, na verdade, os nossos problemas somos nós, devemos resolver. Essa bomba que está no nosso colo, fomos nós, que nenhum deputado federal que esteja lá em Brasília hoje, ou nenhum vereador que esteja na nossa Câmara que esteja hoje, ele não chegou lá sem ter sido através do voto. Então fomos nós, enquanto cidadãos, se não fui eu diretamente, não foi você diretamente, que de repente eu não votei no que ganhou, o outro votou e tal, isso não vem ao caso, foi o nosso exercício democrático, e aí a gente está se vendo também, né? Como diz aquela música Legião Urbana, nos deram espelhos e a gente está vendo um mundo doente, um Brasil doente, e a gente está tendo que se enxergar e saber que nós somos muito responsáveis por isso aí. A crise de liderança, ela é real, mas eu gostaria apenas de trazer um dado para, já que você é uma pessoa que acredita, sonha, sou sim. E a gente precisa ter essa utopia. Eu investo nisso como cidadã mesmo. É justamente nesses momentos que os líderes eles irão aparecer. Você pode ver que o povo, né, hebreu que precisou sair do Egito, se não tivesse em toda aquela escravidão, Moisés não teria existido. Gandhi, historicamente,
precisou que um povo estivesse sendo extremamente explorado. A própria figura histórica, e aí não é uma religião à parte, mas é uma figura histórica do Cristo, do Jesus, quando vem enquanto figura histórica, é dentro de um contexto, né, de libertação, de orientação, de liderança, de crise, que é essas lideranças. Porque é justamente aí que a gente fala que a virtude, Maquiavel fala muito isso, que aparece, né, esses líderes, essas pessoas virtuosas nas dificuldades, nos cenários mais imprevisíveis, e é uma nova realidade, né? Há um jogo que a gente está vendo aí, dos atores que já estão postos, e muito se fala da possibilidade de ser uma pessoa, como se fala, os outsiders, as pessoas fora do sistema e tal, que pudessem dar esta solução. Como esse tabuleiro vai ficar na cabeça do eleitor, a gente ainda não sabe dizer. Eu só digo que a gente tem que ter muito cuidado com os estereótipos, né? Porque assim, é o gestor. Nós já tivemos, assim, o pai dos pobres, a gerentona, é o empresário, é o gestor. E, na verdade, nós precisamos de um bom... A política está precisando de bons políticos. Exatamente. Se ele for um bom gestor, é ótimo. Se ele atua no serviço público, não tem problema. Se ele é advogado, se é médico, isso não importa. Contanto que ele atenda aos requisitos morais, éticos, que para bem honrar o mandato pelo qual está postulando. Então, assim, a gente precisaria, eu acho que o foco que a gente deve nos orientar deveria ser esse. Olha aí. Então, Sérgio, eu só tenho que lhe agradecer. Isso. Encantada com a sua entrevista. Porque é muito bom fazer o que gosta e, principalmente, fazer o que gosta ouvindo um tema desse calibre, da pessoa que foi extremamente muito bem recomendado para estar aqui nessa entrevista. Muito obrigada pela sua participação aqui no programa Café com Direito. Eu que agradeço e mando um abraço a todos os nossos espectadores. O programa Café com Direito vai ficando por aí, mas na próxima semana estamos de volta com mais informação jurídica para você.